Olá para você que nos acompanha através da programação da TV Unifor. Olha, são 19 horas 15 minutos, oficialmente começa a abertura de mais uma das edições, a 21ª edição do Festival Eleazar de Carvalho. Essa noite mágica começa hoje e você acompanha tudo isso aqui pela TV Unifor. Estamos dando início ao 21º Festival Eleazar de Carvalho, que me enche de muita alegria ter conseguido fazer 21 vezes esse festival, que tanto ajudou muitos estudantes e até mesmo professores. E temos já alunos que se tornaram professores nesses 20 anos. Então, é uma grande alegria, porque era o intuito do Eleazar, era ajudar os meninos do Nordeste. E eu, na semana que ele faleceu, ele disse: e agora, meus meninos? Falei: eu vou dar conta deles, brincando assim, mas resolvi, porque ele foi um exemplo para a educação musical do país. O movimento da juventude musical brasileira que ele trouxe para o Brasil, eu fazia parte, eu era também delegada da juventude, e ele foi mudando a vida dos músicos. Nós tínhamos uma mentalidade assim bem difícil, diferente. Ninguém sabia o que era uma carreira internacional. E o Eleazar conseguiu, ele ajudava todo mundo que ele podia. Se chegava um aluno precisando de uma coisa, ele fazia chegar ao aluno aquilo através de outros, sem o aluno perceber que estava sendo ajudado. Ele tinha uma maneira assim de ajudar as pessoas sensacional. E eu, com 14 anos, toquei com ele, fui solista. Quando saí do palco, ele me mostrou uma chave. Ele disse: aqui está a primeira chave, abra as outras portas. Aquilo foi um estímulo imenso para mim. E nós temos professores aqui que têm esse intuito de ajudar os alunos. Nós temos, depois eu vou falar na hora que um aluno que está representando o professor, que esteve nos Estados Unidos, na casa dele, e eu me lembro que ele me disse no telefone que só de ir do aeroporto para a casa do professor, ele já mudou, a mentalidade dele mudou. Ele está aqui representando o professor hoje. Então, tem histórias muito agradáveis. E eu tive também uma aceitação linda pelos vereadores aqui. Sexta-feira, tive uma homenagem muito bonita na Câmara dos Vereadores, que me deixou muito alegre. E 2 rapazes de Iguatu, que estão aqui presentes, fizeram discursos que eu fiquei encantada. Eu acho que nem em Brasília, deputados e coisas fariam um discurso tão lindo como eles fizeram. Isso tudo me engrandece muito e eu fico muito feliz de estar aqui no Ceará. Então, nós vamos dar início ao festival apresentando os professores, muitos deles devido aos 50 anos do Festival de Campos do Jordão, que o Eleazar fez tudo lá na parte pedagógica. Eles tiveram que ficar em Campos e 20 anos na Sala São Paulo. Então, tem muito professor que vai chegar ainda durante a semana, que estão sendo representados por alunos aqui. Então, eu vou dar início mostrando o professor de orquestra, regência orquestral, Rodrigo Vita. Depois também a regência Serguei Eleazar de Carvalho, que é representado por Haroldo Moraes. Fernando Henrique Andrade. Emílio de César, professor de coral, de regência coral e regente do coral também. Luiz Carlos Petra, se não me engano. Consegui ler. Professor de banda e também de trompa, não é que você vai ser? É. O Robson Lima, por ele mesmo. A professora Elina Sures, representada por Lilian Alves. Alexandre Casado. Paulo Lenilson. Agora,
Professor de viola, Yaroslav Kergin. E Leonardo Semensato, que é violoncelo, por João Paulo. Robert Black. Danilo Crispim, é por Lucas Loureiro. Épico Marques. Domingos Elias, representado por Gustavo Vera. Ivan Ferreira, professor de fagote, por Gustavo Silveira. Agora a trompa, Robson Lima, mais uma vez. Trompete, André Couto, representado por Caio Victor. Trombones e metais graves, Reginaldo Timóteo. Percussão, Roberto Saltini. Piano, Paul Ruttmann. Piano também, eu próprio e Max Barros. Max Barros, representado por Henrique Carvalho. Canto e técnica vocal, Marcelo Ocai. Pianista da classe de coral, Leila Carvalho, representada por Palônia Régia. Violão clássico, João Luiz Rezende, representada por Geia Silvestre. E palestrantes, Nina Rosa Fernandes e Paulo Tavares. E agora, como praxe, na abertura do Festival de Tengliud, onde Eleazar foi aluno, assistente do professor Kuzevitsky, professor e diretor do festival por vários anos, a Aleluia de Thompson foi composta justamente para a abertura do festival. Então, nós fazemos aqui, em homenagem ao Eleazar, essa Aleluia, que é ensaiada 1 hora antes dessa apresentação. E, então, a gente tem que perdoar algumas falhas, mas não deve ter, espero que tenha. Então, nós vamos dar o início. E, após, eu vou passar um filme que já foi passado aqui, mas tem muito aluno que não sabe a vida do Eleazar, e eu acho que é um exemplo, o que ele fez para conseguir chegar onde ele chegou. Ele não desistia. E eu acho que isso é uma qualidade de cearense, porque eu vejo todos os alunos cearenses, eles fazem qualquer coisa para vir para o festival. E um aluno, uma vez, mentiu para mim, eu estava sabendo que ele estava mentindo. Aí, quando acabou, eu falei, eu sei que você mentiu. Ah, mas o maestro também mentiu para poder chegar onde... Ele disse que tinha uma mensagem do governo e o Aaron Copland levou a Kuzevitsky. Só que a mensagem, não existia essa mensagem. O Kuzevitsky disse, e a mensagem? Ele disse, é verbal. O meu governo pede para o senhor me dar 5 minutos do seu tempo. Se o senhor vir que eu tenho talento, então o senhor pode me inscrever, seria seu aluno. Senão eu vou voltar para o Brasil e viver da caça e da pesca. Então, esse menino, baseado nisso, ele me enrolou um pouquinho assim, e eu precisei aceitar. De vez em quando eu faço umas exceções, mas quando você vê que a pessoa tem muita vontade de vencer, isso é muito importante numa carreira. Mas, então, esse filme, quem já assistiu, não quiser assistir, paciência, mas se 2 ou 3 pessoas ficarem influenciadas pelo filme, eu já fico feliz. Então, vamos dar agora início à Aleluia de Thompson, em seguida do filme. Obrigada pela presença. E conto com vocês nos concertos. Todas as noites temos concertos com programas variados dos diversos cursos que a gente tem. Obrigada.
No perfil de hoje, vamos apresentar a vida de um brilhante maestro cearense. Senhoras e senhores, com vocês, Eleazar de Carvalho, o eterno maestro. O Eleazar realmente foi o patriarca não só da música e dos músicos do Brasil do século XX e agora do século XXI, mas realmente no nível internacional. Eu e todos os alunos do Brasil realmente têm uma influência inacreditável que vai continuar provavelmente mais 2, 3 gerações. Eu tive a grande sorte de trabalhar na orquestra dele durante muitos anos. E realmente foi uma experiência que ficou e que foi profundamente importante para a minha formação. Ele era um grande músico e ele era uma pessoa muito particular, ele tinha um jeito muito particular de trabalhar, fantástico, absolutamente fantástico. Além de um grande músico, ele foi um grande formador de plateias e de músicos. Ele tinha absolutamente como objetivo cativar as pessoas e trazer elas para esse nosso mundo de música erudita. Eu posso dizer hoje que tudo que eu sei de música, de regência, sobretudo, eu aprendi com esse cearense maravilhoso. Eu quero ressaltar aqui a importância do homem que na época era o maior regente brasileiro, era Eleazar de Carvalho, regendo as grandes orquestras, não só dos Estados Unidos, mas na Europa também, né? E outra coisa muito importante do Eleazar é que ele foi um bom professor de regência. Muitos regentes hoje internacionais foram alunos do Eleazar de Carvalho. Tive o primeiro contato com o maestro Eleazar de Carvalho na década de 70. Eu estava indo para os Estados Unidos, eu estava estudando em Recife, ele veio dar um concerto e eu tive a oportunidade de até ter um encontro com ele, até tomar... Foi a minha única aula que eu tive com o Eleazar de Carvalho, que foi tão valiosa que eu fiquei um grande admirador dele, porque eu já o conhecia de outros concertos, de outros locais, por sua reputação. E era uma pessoa de uma sensibilidade e uma ternura muito grande, apesar daquele homem tão austero. Mas era um homem de excelente coração e sempre disposto a empurrar as pessoas para vencerem nas suas carreiras, né? Eleazar de Carvalho nasceu no Ceará, na cidade de Iguatu, no dia 28 de julho de 1912. Era filho de Manuel Afonso de Carvalho, capitão do exército, pastor protestante, e de Dalila Mendonça, que era descendente de índios. Família pobre, família remediada, como se diz. Uma vida dura, uma vida de trabalho, de estudo, observação, estudo com clareza. O nome dele é Eleazar II Afonso de Carvalho, porque houve um Eleazar I, um irmão dele que faleceu, e há aqui em Fortaleza registros sobre esse irmão, então pensavam que era ele. Houve até uma certa polêmica, porque Eleazar de Carvalho estava registrado em Fortaleza. Não, é o irmão dele. Ele foi para a Marinha, porque ele era muito levado. Ele muitas vezes me contou que ele era o chefe dos meninos que roubavam frutas do quintal. E no grupo escolar que ele estava, tinham certos ministros. Eu estive em Brasília com o Eleazar, então pessoas importantes do meio político eram colegas de grupo dele, e eram todos que iam tirar frutas do quintal da casa dele. E outra coisa, ele ia para o culto, e muitas vezes ele saía do culto e ia brincar com os amigos, e no final do culto ele aparecia. O pai, quando percebeu, colocou-o na Marinha, que era a escola correcional. Quando serviu a Marinha, Eleazar morou na Rua da Assunção, em Fortaleza. Quando fui para a Marinha, sentado na minha mesa de comida, chamada o rancho, a mesa ao lado, a comida era melhor.
Então eu pergunto a uma coisa, por que ali aquela comida é melhor? Ele disse, é porque ali são os rapazes da banda, são os músicos. Tem que comer ovos para não ficar tuberculoso. Soprar. Eu disse, o que eu estou fazendo nessa mesa aqui que não estou naquela, comendo melhor? Então fui ao mestre e disse, mestre Lisboa, chamasse Lisboa, mestre Lisboa. Mas então em 1926, mestre Lisboa, eu quero entrar para a banda. Ele disse, você sabe tocar? Eu disse, não sei tocar. Qual é o instrumento que você quer tocar? Só tem um aqui disponível. Qual é? Aquele grande ali, a tuba. Eu disse, eu aceito, mestre Lisboa. Então o mestre Lisboa me deu a tuba. Entrei para a banda e passei para outra mesa onde se comia melhor. Então foi por orgulho disso que eu fui ser músico. Mas muito jovem, foi transferido para o Rio de Janeiro. No Rio, Eleazar de Carvalho tocava na banda dos fuzileiros navais e estudava solfejo e harmonia. Isso era nos anos 20, 1928, 29. Quase no fim do contrato, eu vou ao ministro da Marinha e disse, ministro, eu vi pedir baixa. O ministro, pedir baixa? Vai fazer o quê? Vou fazer um concurso para a orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E se você não passar no concurso, não pode voltar mais. Ministro, eu vou passar no concurso. Em 1929, Eleazar foi aprovado no concurso para tocar na orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele, então, deixou a Marinha para se dedicar inteiramente à música. E uma das suas primeiras atividades foi ser diretor artístico do Cassino da Urca. Lá, conheceu muitos artistas. Emilinha Borba, Carmen Miranda. Foi aí o começo da carreira dele, porque ele ganhou bastante dinheiro, ia direto para o banco esse dinheiro. Quando houve depois uma greve no cassino, tudo, ele pediu rescisão de contrato e ele estava com dinheiro para poder começar uma carreira nos Estados Unidos. Eleazar também fez parte do American Jazz, com Almirante, Donga e Pixinguinha. Estudou regência no Instituto de Música do Rio de Janeiro, hoje Escola Nacional de Música, com o maestro brasileiro Francisco Mignoni. Minha aprendizagem no Brasil foi feita na base da observação. Eu possuo 18 diplomas da Escola de Música da Universidade, inclusive o de composição e regência, que só esse é que dá o título de maestro. Quando Eleazar terminou o curso de regência, compôs a ópera A Descoberta do Brasil, que estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 11 de junho de 1939, sob a regência do autor. Era o início da carreira do maestro Eleazar de Carvalho. Foi a primeira vez em que eu saí da minha cadeira de tubista para subir no púlpito da regência, de onde não desceria mais até hoje. A vinda do maestro italiano Toscanini ao Brasil, com a orquestra da NBC, motivou a criação da Orquestra Sinfônica Brasileira. Eleazar juntou-se a músicos competentes da Escola de Música do Rio. A Orquestra Sinfônica Brasileira teve como regente o húngaro Zenka e Eleazar como assistente. Mas a trajetória do nosso maestro estava apenas começando. Ele desejava mostrar-se para o mundo. Com a ajuda do ministro João Alberto, Eleazar chegou em 1946 aos Estados Unidos para tentar reger 3 grandes orquestras americanas, a de Boston, da Filadélfia e de Nova York. Ele achava que ia fazer uma carreira, chegar nos Estados Unidos e ia reger. Quando você chega lá, a realidade é outra. Logo que chegou aos Estados Unidos, Eleazar teve muita dificuldade para mostrar o seu trabalho. Conseguiu, então, um convite para reger no Carnegie Hall, em Nova York. Para o maestro, era um convite e uma maldição. Sim, porque à frente do prédio onde ele ia se apresentar, estaria sua foto vestido de índio. Eleazar não aceitou e disse que há muito tempo não vestia tanga. E ainda tem mais. O maestro Eugênio Ormandy, regente da Philadelphia Symphony Orchestra, também não acreditou no trabalho de Eleazar e disse: "Você precisará de 15 ou 20 anos para chegar aqui." Eleazar não desanimou diante do conselho ou descrédito do maestro Ormandy. Ele sabia da sua competência e acreditava que seria um grande maestro. E a oportunidade chegou logo, logo. Eleazar conseguiu um encontro com o maestro russo Sergei Kuzevitsky,
que era diretor de uma escola de regentes e que estava ministrando um curso na cidade americana de Tanglewood, no estado de Massachusetts. Eu cheguei nos Estados Unidos sem ser mandado por ninguém, sem ser chamado por ninguém, sem ter bolsas do governo, comprei minha passagem com meu dinheirinho lá na Urca e fui para lá. E lá eu descobri que Kouzevitsky existia, fui ver Kouzevitsky, difícil, através de Copland, Aaron Copland, foi o introdutor, que eu conheci o nome daqui. Acabei dizendo a Copland que eu tinha uma mensagem do governo brasileiro para o Kouzevitsky. Então o Kouzevitsky me recebeu, disse, a mensagem é verbal. Meu governo me encarrega de trazer os seus cumprimentos a um grande músico como é Vossa Excelência. E então disse, eu vim também ser seu aluno, não foi fácil, porque o outro que está ali ao lado, Bernstein, era já um deles, alunos de Kouzevitsky, e foi assim que eu fiquei sendo aluno de Kouzevitsky. Pedi 5 minutos, me dá 5 minutos de oportunidade. Se eu tiver alguma coisa que o senhor verifique válida, eu fico como ouvinte, não falo, só ouço. Mas se o senhor vir que eu não tenho nada, eu voltarei para o meu país e vou viver da caça e da pesca. Em 1947, Eliazar de Carvalho passou a ser o assistente do maestro Sergei Kouzevitsky, juntamente com o maestro americano Leonard Bernstein, e regeu pela primeira vez a Orquestra Sinfônica de Boston. Kouzevitsky foi o pai dele, musical, na América. All musicians carry tradition. We carry tradition. There's so much that is not on the page that you learn from mouth to mouth, from century to century, from generation to generation. So Carvalho worked with the teacher of my teacher. Carvalho worked with Kouzevitsky. My teacher was Bernstein. He worked with Kouzevitsky. So we passed the tradition on. The things I've learned about how to play that is not in the music, that's what I teach. Reger a Orquestra Sinfônica de Boston, apenas um ano depois de ter chegado aos Estados Unidos, foi a glória para um maestro brasileiro recém-chegado à América. De Boston, Eliazar recebeu convites para reger em Chicago, Nova York e, meses depois, foi para a Filadélfia substituir Charles Munt na regência da Philadelphia Symphony Orchestra, a orquestra do maestro que o desanimara, Eugène Ormandy. Eugène Ormandy errou em suas previsões e Eliazar disse: confesso que não consegui me calar. Enviei uma cópia do meu contrato e 2 ingressos acompanhados de um cartão, onde escrevi: veja onde já estou. Em 1951, um ano após a morte do maestro Kouzevitsky, Eliazar assume a cátedra de regência da Berkshire Music Center, em Tanglewood, e fica na sua direção por 17 anos. Ser diretor artístico e regente titular da St. Louis Symphony Orchestra durante 7 anos concedeu-lhe o título de professor emérito da instituição. Já consagrado como maestro, de 1968 a 72, esteve à frente da ProArt Symphony Orchestra, em Nova York. Ele fazia os ciclos de todas as sinfonias de Beethoven, os ciclos de todas as sinfonias de Mahler. Ele fazia encontros com a música brasileira, encontros com o barroco. As temporadas eram todas determinadas por fases. Então tinha toda uma lógica na programação que ele fazia. Eliazar foi professor de música e regência em Tanglewood, na Washington University, na Juilliard School of Music e na Yale University. Nessa instituição, recebeu o título de professor emérito. Muitos dos seus alunos e colegas de profissão regeram e regem grandes orquestras: Cláudio Abbado, Zubin Mehta e Seiji Ozawa. Eliazar teve convivência com grandes mestres, nesse tempo, especialmente no tempo dos Estados Unidos. Ele conviveu foi amigo de Stravinsky, Aaron Copland, todos os grandes compositores americanos. Ele teve assim um contato pessoal. Isso foi muito importante. Desde os colegas dele, por exemplo, Peter Manning, que foi diretor da Juilliard School,
Era um grande compositor e foram roommates, companheiros de quarto no festival. Durante 40 anos, o maestro Eliazar de Carvalho esteve à frente das principais orquestras do mundo. Regeu orquestras em quase toda a Europa, Estados Unidos e até em Israel. E o que é mais importante, nos seus programas sempre estavam incluídas peças brasileiras, principalmente as composições de Villa-Lobos. O maestro Eliazar era uma pessoa que estudava muito e com certeza foi por essa razão que conseguiu reger de memória todas as óperas de Carlos Gomes, o autor de Guarani. Isso lhe valeu o prêmio Carlos Gomes depois de sua morte. O maestro Eliazar de Carvalho, durante toda a sua vida, recebeu muitos prêmios, homenagens e condecorações. O presidente Fernando Henrique condecorou o maestro Eliazar com a Ordem do Rio Branco. O concerto encerrou com uma cascata de fogos de artifício. Legião d'Honneur, que muito pouco brasileiro tem essa condecoração. Ele teve condecorações importantíssimas na Europa. Teve, na Iugoslávia, recebeu a maior condecoração possível, recebeu na Itália, recebeu em Portugal, recebeu na Espanha. Ele tem condecorações, eu tenho uma série de medalhas de condecorações recebidas na Europa. Aqui no Teatro José de Alencar, em Fortaleza, o maestro Eliazar de Carvalho esteve várias vezes regendo grandes orquestras. Na década de 50, neste teatro, ele regeu a Orquestra Sinfônica Brasileira. A primeira imagem que me vem do maestro foi nos idos dos anos 50, quando ele foi recebido em Fortaleza com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Ele fez um concerto lá no Teatro José de Alencar e ali foi a primeira vez que eu fui assistir o concerto e não me esqueço de alguns detalhes, embora muito jovem, assim, o esplendor dele conduzindo aquela centena de músicos, o sentido de uma comunicação coloquial no intervalo das peças. E há um detalhe que eu comprovei em outros momentos que eu assisti aqui em Fortaleza, quando ele vinha ao Ceará, ele sempre encerrava com o Guarani. Era do Carlos Gomes. Era digamos, um vínculo umbilical que ele tinha com o Ceará. Era uma homenagem à inteligência do Ceará. A música, os estudos, a regência de grandes orquestras pelo mundo afora foram até aqui os nossos assuntos. E a vida familiar, a vida particular do maestro? Em 12 de novembro de 1954, Eliazar casou-se com Joci Carvalho de Oliveira, com quem teve um filho, Eliazar de Carvalho Filho. Apesar de não ser músico, meus pais, ambos, atuaram na música. Ele, que estamos falando agora, mas minha mãe, Joci de Oliveira, que é uma compositora, era uma pianista, e, portanto, na minha infância, cresci ouvindo 8 horas de piano por dia, mas apesar de então não ter seguido essa profissão, eu tenho uma ligação com ele e com ela através da orquestra. A pianista Sônia Muniz foi a segunda esposa de Eliazar de Carvalho. Eles casaram em 12 de dezembro de 1973 e só a morte os distanciou fisicamente. Eles tiveram um filho, Serguei Eliazar de Carvalho. O nome Serguei é uma homenagem ao maestro e amigo Serguei Kouzevitsky. Sônia, Eliazar e Serguei sempre viveram para a música. Serguei Eliazar é o violinista e regente. Eu tive a sorte de ter um grande pai, Eliazar de Carvalho, que foi um verdadeiro herói para mim, independente da sua figura como profissional. Vivi momentos fantásticos, uma educação cheia de exemplos, na qual eu pude sempre fazer a melhor escolha
de acordo com os exemplos dele, né? Eu tenho muitas memórias do meu pai quando jovem, que era uma pessoa muito rígida pela formação dos fuzileiros navais, mas também uma pessoa muito espirituosa e muito divertida. Então, talvez episódios que mostram esse contraste. Ele viajava muito, deixava comigo os horários assim muito definidos, 8h01 acordar, 8h03 escovar os dentes, 8h15 café da manhã, assim por diante. Quer dizer, gostava de ter uma disciplina, que era a disciplina que ele sempre teve, uma pessoa que saiu do Ceará muito cedo, estudou bastante, ia a pé, na orla do Rio de Janeiro, durante muitos anos, decorando partituras. Então, eu sempre cresci com essa imagem dele. Ao mesmo tempo, era muito engraçado, porque ele era capaz de estar andando na rua, de repente tinha uma voz muito boa, estudou canto, cantava muito alto, saía um som, as pessoas ficavam olhando para ele, olhando para as pessoas em volta, e ele também olhava como se fosse alguém que estivesse curioso de outra pessoa ter dado esse grito, ter falado. Então era muito engraçado e realmente muito divertido. Eu não estudei música, ele chegava para mim e dizia business, meu filho, ou seja, vá para algum outro campo, já que a música é um campo muito difícil no mundo e principalmente no Brasil. Então não segui essa carreira. Não era meu pai biológico, mas era meu pai de coração, porque foi ele quem me criou. Eu lembro quando eles se casaram, ele e minha mãe, eu me chamava no início de tio maestro. Nem sei com que idade eu tinha, nem lembro exatamente, só um tempo depois que eu falo de pai, mas era engraçado, era o meu tio maestro, que dançava em cima da mesa, era assim que eu brincava. Ele tinha por hábito estudar andando pela rua, fosse na rua, fosse no clube, onde fosse, solfejando as partituras. E eu me lembro que eu morria de vergonha, e quando eu estava junto, daí, até para brincar, provocar, ele solfejava mais alto, gesticulava, e eu ficava toda constrangida. Ele fazia todo tipo durão, mas era super mole de coração, era só saber lidar, que você conseguia tudo que quisesse dele. Convivi com ele 25 anos e posso afiançar que Eleazar foi o melhor marido do mundo. Ele era um homem maravilhoso, um bom esposo, um bom pai, um músico excelente, ajudava todos que chegavam perto dele, podia ser rico, pobre, até pessoas que eu sabia que às vezes falavam alguma coisa dele, ele disse, não tem importância, vou ajudar porque ele tem talento. Ele era uma pessoa excepcional. Eleazar foi diretor do Teatro Municipal de São Paulo e regeu por muitas vezes a orquestra municipal desse teatro. Também foi diretor artístico e regente titular das orquestras sinfônicas brasileira, de São Paulo, de Porto Alegre, Recife e da Paraíba. Mas o seu principal compromisso sempre foi com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP. Agora, eu tenho muito orgulho, hoje, sendo presidente da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira, que é a orquestra que leva o Brasil no nome, é a mais antiga do país, fundada em 1940, e que ele foi o diretor artístico, regente titular, de 47 a 1969. Então, nessa posição que, de alguma forma, não só resgata o longo período que ele passou à frente da orquestra, como também, de alguma maneira, eu sinto um vínculo com ele, já que as pessoas, mesmo as pessoas hoje em dia de mais idade, que o viram reger, que começaram, de alguma forma, a ter contato com a música nos concertos para a juventude, muitos me procuram, conto histórias divertidas também, que ele parava um concerto, olhava para alguém jovem na época, hoje de mais idade, que estava abrindo
uma bala, fazendo barulho, olhava com uma cara muito feia, ele era muito assim, uma figura muito marcante, e ao mesmo tempo mudou a vida de tantas pessoas que se inseriram ou que passaram a apreciar a música em função de muitas dessas ações que ele teve, e ele teve à frente da OSB durante tantos anos. A Orquestra Sinfônica de São Paulo, a OSESP, foi fundada em 1954 e logo foi desfeita. Em 1973, foi reorganizada por Eleazar de Carvalho, que ficou à sua frente até sua morte. O maestro esforçou-se muito para que a Orquestra Sinfônica de São Paulo estivesse no mesmo nível das orquestras internacionais. Quando ele chegou em São Paulo, foi direto na casa dos meus pais, porque ele chegou muito cedo, ele gostava muito do papai. E eu entro em casa e vejo, eu falei, maestro, mas que honra, o senhor está aqui por quê? Vim aqui reorganizar a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e trazer a parte acadêmica para o Festival de Campos do Jordão. Esse festival existia já há 2 anos, mas era simplesmente um concerto de música de câmara no Palácio só para os políticos, para as pessoas de posse. Era uma coisa muito restrita. E o maestro viu ali um campo para implantar Tanglewood no Brasil. Eleazar trouxe para o Brasil o modelo do festival que viu por diversas vezes em Tanglewood, nos Estados Unidos, e que consiste no seguinte: durante 1 mês aproximadamente, jovens músicos podem aperfeiçoar sua arte tendo aulas com grandes mestres brasileiros e estrangeiros. Ao final, há uma apresentação para o público. Eu estive ausente há alguns anos, mas o que interessa e o que vale é que a semente que eu trouxe foi colocada em boa terra e ela se transformou numa árvore, que é essa que estamos vendo já aqui, povoada, gente já se abrigando na sombra da árvore. E o grande maestro Eleazar de Carvalho, por volta de 1978, né? Quando eu fui para o Festival Campos do Jordão, em São Paulo, como bolsista, através do Conservatório de Música aqui do Ceará, de Fortaleza, faltando mais ou menos 10 ou 15 dias para acabar o final do festival, o Eleazar já, né, me observando ali, porque ele era muito atento a tudo, sempre foi. Então, me chamou, porque eu tocava muito assim nos intervalos das aulas, e o Eleazar terminou ouvindo um prelúdio meu, né? E quando ele escutou, ele achou que tinha muito a ver com canto, né? Assim, era uma peça que se calhava muito bem, para um coral. E então me chamou para fazer e convidou o coral para cantar essa música minha. Não tinha nem letra, era mais um prelúdio mesmo. E tocamos numa igreja lá perto, não me lembro bem a igreja, mas o coral, me lembro o nome, era o coral Bacarelli, coral de São Paulo, que é mais ou menos isso aqui. O modelo de Tanglewood foi desenvolvido com sucesso em Gramado, no Rio Grande do Sul, em João Pessoa, na Paraíba, em Itu, Campos do Jordão, em São Paulo e em Fortaleza. O Festival Eleazar de Carvalho, que acontece desde 1999 em Fortaleza, reúne professores do Brasil e do exterior e jovens músicos que querem estudar e ouvir os grandes mestres. O modelo é o mesmo de Tanglewood. Sônia Muniz de Carvalho, viúva do maestro Eleazar, continua à frente dos festivais. O Festival Eleazar de Carvalho, e acontece todos os anos aqui na Universidade de Fortaleza. É uma oportunidade única para alunos, jovens instrumentistas e cantores que não têm muita oportunidade de estudar música aqui na cidade e encontram aqui professores excelentes, habilitados à docência e podem aproveitar enormemente dessa oportunidade.
Meus alunos, né, tiveram a oportunidade de trabalhar com ele e sempre aprendendo com ele. E ele gostava muito de jovem, sempre incentivou este festival mesmo daqui de Fortaleza, graças a ele. As escolas de música, principalmente de instrumentos, não satisfizeram até agora as exigências de um país como o nosso. O que devemos fazer? Fileiras, cerrarmos fileiras em torno de nós mesmos, não dividirmos as nossas forças, juntarmos as nossas forças, a fim de que o Brasil possua mais escolas, e possuindo mais escolas, possua mais orquestras. E isso é o cartão de visita, é o meio de aferir a cultura de um povo, a civilização de um povo. Esse festival foi sempre uma coisa muito importante para essa garotada. Por quê? Porque tem sempre professores muito bons, professores contratados fora, em geral, melhor que lá, não é? Então, só o contato que esses jovens têm com as pessoas, com solistas, com maestros, etc., já serve para desenvolver. Mas, fatalmente, daqui a 10, 15 anos, eles vão ver que o festival foi importantíssimo para eles. O Estado é um celeiro de talentos. Aqui nós temos crianças e adolescentes, jovens, talentosíssimos, que, infelizmente, não têm oportunidade, né? O país inteiro carece de uma infraestrutura muito grande e a gente vem para cá para poder plantar essa semente, resgatar alguns talentos que já estão dando frutos, né, hoje em dia. Músicos e música estão por toda parte. Os mestres ensinam, os alunos tocam. A vontade de aprender é sem limites. Os sons invadem salas, jardins. O festival acontece e tem final grandioso. There are many, many extremely talented young people here on various levels. That's one of the challenges, is that we try to make an orchestra out of people who have played in an orchestra and people who have never played in an orchestra. So that is one of the challenges, but we must do this because there's no other way, there's no other solution. It's crucial that all these youngsters come from all over the country and come together. They meet one another, they will be friends for life, they will remember each other. Some will become famous, some will become not famous. But that's the way the world is. And as I said yesterday, the meeting together of very experienced professors with young players is worth everything in the world. I think that all of us love the idea that we could give something. You know, it's, I think, what our whole life is about, all of us. And we're here feeling that we're giving something to the young Brazilian kids who are wanting to be musicians. It's a very satisfying feeling. I mean, it makes you feel like you want to keep living. Neste ponto do documentário, fica bem claro por que Eleazar de Carvalho é o eterno maestro. Sua missão de educar, de formar músicos estudiosos e competentes, não termina com a sua morte. Sua imagem e personalidade ficaram perpetuadas nos festivais e em cada pessoa que ama essa linda arte, a música. Com a batuta e com o coração, ele batia no peito mostrando todo o seu ritmo e emoção. Para homenagear a terra do maestro Eleazar, Sônia Muniz de Carvalho criou a Escola Maestro Eleazar de Carvalho em Iguatu, que já tem a sua orquestra de câmara. A orquestra reúne jovens de 15 a 22 anos. A regência é do pianista José Carlos Mota Júnior. Eu sou de São Paulo, naturalmente, e a dona Sônia Muniz, que é a viúva do maestro Eleazar, me convidou para vir integrar aqui o projeto da Escola Eleazar de Carvalho aqui em Iguatu. Nós chegamos aqui, não tinha absolutamente nenhum músico que sabia nada de música, né? Só muitos interessados em aprender, mas ninguém conhecendo música realmente. Nós começamos exatamente do zero. E aqui estão hoje esses meninos todos tocando um repertório clássico da música brasileira, um repertório erudito. É um salto gigante, porque eles realmente se dedicam e nós temos assim a oportunidade de fazer da escola
projeto propulsor mesmo, no sentido de fazer com que eles não só desenvolvam, mas que possam adquirir conhecimento para se futuramente quiserem fazer alguma carreira com a música. Isso é perfeitamente possível. É uma experiência incrível, a gente está sempre aprendendo com os alunos. Então é uma experiência realmente gratificante. Sempre esqueceu que era de iguatuense. Uma certa feita, na Itália, ele chegou a dizer o que a enciclopédia registrou, que era natural do Iguatu, do estado do Ceará, no Brasil. Eu continuo esse trabalho que Eleazar implantou no Brasil, principalmente de ajudar os meninos mais humildes, os meninos de menos posses, porque entre eles tem tanto talento, tem tanto Eleazar de Carvalho ali que a gente pode descobrir, como eu já descobri um menino em Iguatu, o Ítalo do violoncelo. O menino tinha 3 meses de estudo, eu vi tocando na praça, eu disse, esse menino vai ser o segundo expoente de Iguatu na música clássica. No final da sua vida, já doente, Eleazar ainda teve energia para traçar as diretrizes da reestruturação da Orquestra Sinfônica de São Paulo e reger o primeiro concerto da orquestra na Estação Júlio Prestes, hoje, Sala São Paulo. O que mais me emocionou foi quando ele já estava muito doente, né? E nós estávamos em Itu e ele estava hospitalizado no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Então, a Sônia lotou um ônibus, né? E fomos todos os professores do festival, fomos todos a São Paulo para visitá-lo lá no Hospital Sírio-Libanês. E ele ficou assim em cima, assim, numa espécie de um camarote, né? Já estava na cadeira de rodas, estava muito doentinho, e a orquestra tocou e o pessoal do coral cantou. Foi uma coisa assim comovente. Todos nós choramos, porque aquela realmente foi a nossa despedida. No dia 12 de setembro de 1996, morreu, aos 84 anos, o músico, o grande maestro e educador de várias gerações, Eleazar de Carvalho. Pessoas como o maestro Eleazar de Carvalho são eternas, não é? Eles mudam de dimensão, ele deve estar, quem sabe, regendo o coral dos anjos, né? Lá na eternidade. No momento da morte dele, eu disse que ia dar continuidade ao trabalho, porque ele falou, e agora, e os meus meninos? Não terminei minha missão. Eu disse, mas eu vou terminar, eu não vou deixar seus meninos desamparados. Foi essa última frase que ele falou comigo, e aí eu senti Eleazar ir embora. Foi uma coisa assim tão sublime, eu vi o espírito do Eleazar sair. Foi uma coisa que eu estava assim meio em estado de choque, porque foi uma coisa linda.
músicos que ele deixou embora com o salário, todo mundo sabia que era o salário da orquestra, mas eles voltaram e voltaram tudo melhor. Ele tinha aquela, ele olhava, você tem muito talento, você vai. Ele tinha freguês de esmola, no dia primeiro, todo mês tinha assim uns 20, eles perguntaram, você precisa de quanto? Não precisa de nada, porque eu sei que eu preciso. Mas ele tinha aquele jeito dele de fazer. Ele conquistava, ele tinha as pessoas paternas, difíceis, ele tinha amizade com todo mundo. Ele era uma pessoa assim, incrível. E eu não estou suspeita de falar, mas realmente, tudo que a gente fizer por ele, muito obrigada pela presença, então conto com vocês durante